Aproveitar e mostrar aqui a postagem que fez o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que se encontrou hoje, no começo da tarde, com o ministro Alexandre de Moraes. O Paulo Cunha Bueno disse que saiu da reunião presencial com um pedido de continuidade do regime domiciliar, prisão domiciliar humanitária para Jair Bolsonaro. O ministro relator fala sobre Moraes, recebeu o advogado com muita urbanidade, deu audição atenta, ouviu atentamente os argumentos, tanto que tange a atual situação médica, quanto a questão referente à arma, né, na casa dele, que foi encontrada quando estava em trânsito com um segurança do ex-presidente, deixando a preocupação dele em relação à condição de saúde e os cuidados que vêm sendo dispensados. E ele fala que espera que, diante do que foi dito, para o Moraes, ele mantenha o ex-presidente em regime de prisão domiciliar. Carla Araújo, até quando sai essa decisão, né? A gente está esperando uma definição, porque quando definiu pela prisão domiciliar, era um fato até, não era inédito, mas era um fato inusual, que é colocar temporária, né? Ela tinha validade de 6 meses. Pois é, Diego, a gente está esperando, os advogados saíram aí, como você leu essa manifestação do Paulo Cunha Bueno, eles saíram otimistas. Eu conversei rapidamente com um deles também, falando que, como ele mostrou aí no tweet, né, que o ministro Alexandre de Moraes tinha se mostrado ali aberto, né, e recebeu bem os advogados, enfim, eles estão esperançosos, e ali, ao longo desses últimos dias, Diego, eles têm reforçado a manutenção do pedido de prisão domiciliar baseada na questão de saúde do ex-presidente. Então, dos médicos anexados, uma série de exames e documentos nesse sentido, para tentar mostrar a necessidade da manutenção da prisão domiciliar para o ministro Alexandre de Moraes, que a gente aguarda a decisão, como você disse. Agora, só respondendo ao Couto, que é a pergunta de $1 milhão, né, sobre o que pensa Jair Bolsonaro nesse momento, né? O fato dele estar em prisão domiciliar, né, e proibido de usar as redes sociais, proibido de se manifestar, atrapalha essa informação. A gente não consegue ter a precisão dessa informação, porque o que acontece? A Michelle, no vídeo, ela fala algumas vezes de que ela estava fazendo tudo o que ela estava fazendo com a anuência do marido. E muita gente que o conhece a ex-primeira-dama, diz que dificilmente Michelle teria apertado o play, digamos assim, nesse vídeo sem que o Bolsonaro soubesse. Por outro lado, o Flávio tem dito que ele faz tudo combinado com o pai. E saíram algumas informações aí, algumas notas, dizendo que o Flávio tinha dito, depois de umas visitas que fez ao Bolsonaro, ele vai com frequência à casa do pai, que ele teria dito, disse a ele que não sabia do vídeo e que não teria assistido. Bom, assistiu o vídeo, pensando que ele está proibido de usar as redes sociais, ele de fato não poderia mesmo. Mas não temos essa resposta, Couto. Então, os dois lados, digamos assim, estão usando esse suposto apoio do Bolsonaro. Então, das duas, uma, né? Ou o Bolsonaro dá mensagens desencontradas, digamos assim, né, ao filho e à mulher, para fazer com que eles acreditem que cada um deles tem, de fato, o seu apoio, ou alguém não está contando muito bem essa história, né? Então, assim, a gente fica realmente sem saber o que pensa Jair Bolsonaro nesse momento, e isso está sendo usado também por esses dois lados para cada um mostrar que teria supostamente o seu apoio. E aí, Couto, uma pergunta, uma questão que a própria campanha também sabe que é difícil, vai precisar mostrar que Flávio é quem tem o apoio do Jair Bolsonaro, justamente porque quer aproveitar esse espólio eleitoral, né? Agora, o eleitor do Bolsonaro, de fato, não tem essa resposta hoje. O Couto, o Eduardo Bolsonaro, né, que é irmão do Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, agora há pouco, há 1 hora, ele postou o seguinte: como se perde algo que nunca se teve? Lembrando que a frase dita à Folha de São Paulo foi a seguinte: se perdermos a Michelle, a eleição vai ficar muito difícil. Ele não chegou a postar essa notícia, né, mas é uma evidente resposta, né, uma referência a essa fala do Valdemar. Como se perde algo que nunca se teve, Couto? Quer dizer, o Eduardo não está contando com esse apoio, não. Pois é, só que a situação não é que vai ficar muito difícil, Diego. Ela já é muito difícil. E cabe também ao Flávio explicar o papel do irmão dele e do Paulo Figueiredo na campanha. Eles falam em nome dele ou não? Qual é o papel deles? Como é que funciona essa coordenação da campanha
lá nos Estados Unidos, no Texas, em Miami e outros lugares. É a primeira vez que eu vejo uma campanha eleitoral no Brasil, uma campanha presidencial, né, que tem comitê no exterior. Sabe, antigamente tinha comitês no exterior de apoio a candidatos e tal, e sempre teve, né? Mas, assim, na cúpula, a coordenação da campanha, eu nunca tinha visto. Quer dizer, o pessoal do PL, os candidatos a deputado, a senador e tal, eles vão acreditar em quem? No Flávio, no Rogério Marinho, no Eduardo Bolsonaro, no Paulo Figueiredo? Em quem? Quer dizer, quem é que manda, né? Já que a gente não tem como saber o que o Jair Bolsonaro, o pai de todos, né? O patriarca, o que ele pensa, então fica, não são só nós que estamos perdidos nessa história, o próprio PL está também. Nem o Valdemar é capaz de dizer qual é a posição do Jair Bolsonaro hoje. Então, se continuar a prisão domiciliar, né, com a proibição de visitas, vai continuar esse mistério, essa novela interminável, né? Porque na prisão ele podia receber visitas, né? Previamente agendadas, autorizadas e tal, mas na casa dele ele não está podendo receber ninguém, a não ser a família. É um negócio que nenhum roteirista de Brasil consegue criar uma história mais complicada, misteriosa do que essa.